que crê, tudo é possível. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nesta manhã, reunidos em Sua presença, para juntos desfrutarmos, em primeiro lugar, trazermos nossa oferta de gratidão, o fruto dos nossos lábios, o nosso agradecimento, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, um Deus que tem cuidado de nós, e o fato de estarmos aqui é pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós servimos ao Senhor um Deus tão maravilhoso e nós temos desfrutado disto todos os dias. Obrigado porque Tua mão está estendida sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem sempre nos orientado, nos dirigido. O fato de estarmos de pé é pela Tua graça e misericórdia. Obrigado porque somos Seus filhos, meu Deus. E o Senhor, como Pai amoroso que é, realmente tem dirigido nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, que está ao nosso dispor para alimentar a nossa alma. Porque o Senhor disse que o homem não vive só de pão, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo realmente. Nós só temos a lhe agradecer de fato. Que o Senhor nesta manhã venha nos ajudar mais um pouquinho, nos abençoar, nos conceder mais um pouco do Teu alimento, do verdadeiro alimento espiritual, do pão da vida, Cristo Jesus, para as nossas almas. Perdoe-nos se nós falhamos com o Senhor. Nós queremos nos colocar debaixo do Teu sangue, escondidos nele, e assim seremos grandemente abençoados. Fala conosco esta manhã, que Tua palavra flua ao nosso coração. E nós Te louvamos, meu Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, meu Deus. Bom dia, irmãos. Põe o retorno para eu ficar mais longe aqui, assim, mais certo. Graças a Deus pela chuva. Graças a Deus pelos irmãos de Brusque também que estão ali. Graças a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Nesta manhã não está muito fácil. Há um surto de gripe por aí. Ontem foi bem difícil para pregar lá em Blumenau, quase que eu não consigo. Eu pensei que não viria esta manhã, mas deu para levantar, né? E estar aqui. E vamos orar pelos nossos irmãos, tem muitas pessoas por aí gripadas, mas o Senhor é bom. Amém? Vamos abrir no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Se eu não der conta, o irmão Nilton vai me ajudar. Mateus capítulo 13.
Mateus, capítulo 13. Você encontrou Mateus 13? Vamos ler do versículo 24. Que diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora vamos ler mais um pouco, porque Jesus também explicou essa parábola. Os discípulos não entenderam quando ele pregou isto. Vamos ler do versículo 36 em diante. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Que o Senhor possa acrescentar as bênçãos de sua palavra em nosso coração. Podemos sentar? Graças a Deus, né? Estamos nesta manhã aqui e vamos ver se damos conta. O profeta pregou uma mensagem sobre isso, sobre a semente de discrepância. E esta mensagem ela é tão importante. O profeta diz no parágrafo 18, diz: eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando estas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Certo? O que é discrepância? Quando ele diz semente da discrepância, quando leu esse texto, ele ficou preocupado, porque ele estava nas montanhas Catalinas lá, e ele estava em oração. E esse texto, ele leu e caiu em seu coração. E ele ficou pensando: eu preciso falar sobre isso. Mas ele disse: que palavra eu vou empregar?
Aí veio para ele essa palavra, discrepância. E aí ele tomou o dicionário. E ele viu que discrepância significa semeando discórdia, sendo contrário, semeando uma discórdia, algo diferente, ou sendo contrário ao que já tem sido. Você entendeu bem? Então entenda bem o que significa isso. Porque se o profeta diz que temos que pregar isso hoje, é porque isso é importante para nós. Então, semeando discórdia, isso é discrepância. Sendo contrário, discrepância. Algo diferente do que tem sido, do que Deus tem estabelecido. Entendeu? Isto é muito importante. Como nós vamos entender isto? Porque isto é uma coisa que nós precisamos entender, porque causa uma confusão na cabeça de muita gente. O profeta diz, e uma outra escritura. Eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito parecido para a hora em que estamos vivendo. Porque Jesus claramente disse aqui, a ceifa seria no fim deste mundo. Que isso é quando seria o fim. A ceifa seria no fim deste mundo. A ceifa do trigo e também a ceifa do joio. E a queima dele, do joio, para recolher o trigo no reino. E eu creio que isto foi desta maneira. E uma outra escritura me leva a crer desta maneira, eu tenho anotado aqui, é Mateus 24, 24, que diz, falando sobre o assento, a semente de discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas, que isso enganaria até o próprio eleito, se fosse possível. Quase exatamente iguais. Vamos partir de um princípio. Jesus, pregando o Sermão da Montanha em Mateus 5, 45, vamos ver o que Jesus disse em Mateus 5, 45. Ele disse assim que, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O sol sai para todo mundo. E a chuva cai para todo mundo, para os bons e para os maus. Você está me entendendo? O profeta conta a experiência dele quando ele encontrou os pentecostais a primeira vez. Nós já lemos sobre isso. Ele nunca tinha encontrado com o movimento daquele pentecostal. Ele era um batista, ele vivia em sua pequena região, e um dia, casualmente, ele viajando para uma viagem de pesca que ele fez, numa cidade que ele passou, encontrou aquele movimento de carros e uma propaganda, e ele foi lá. Chegou lá, ele encontrou o movimento pentecostal. Ele entrou naquele culto e realmente o Espírito Santo de Deus estava descendo naquela igreja de uma maneira sobrenatural. E o profeta nunca tinha visto o movimento do Espírito Santo daquela maneira no meio do povo pentecostal. E ele diz que ele estava naquele culto e um homem se levantou de repente falando em línguas. E outro homem do outro lado se levantou interpretando a língua daquele que estava falando. Então era como assim, um movimento, aquele falava em línguas e aquele interpretava. E era uma coisa divina, de Deus, tremenda. O profeta ficou impactado com aquilo. Ele nem conseguiu ir para a casa dele. Ele disse, não, amanhã eu vou estar de volta aqui, no culto de amanhã. E ele disse que ele não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para gasolina para chegar em casa. Ele tinha comprado uns pãezinhos que estavam meio já passados, e ele não tinha onde dormir. Pegou o carro dele, foi lá para o meio do milharal e dormiu lá. De manhã ele voltou, mas à noite, no sábado, ele tinha se apresentado, porque os pastores vieram se apresentar, os ministros, ele veio também. E ele falou, William Branham, evangelista em Jeffersonville,
E todos nós sabemos, domingo de manhã ele estava sentado lá no meio do povo com a roupa toda amassada, aquela camisa toda amassada, a calça amassada também, mas não estava nem aí, de camiseta ele sentou, ele queria estar no movimento, ele queria estar vendo aquilo que Deus estava fazendo. E todos nós sabemos que quando chegou a hora da pregação, o pastor chamou, nós queremos ouvir esta manhã aquele que passou aqui, o William Brana, de Jeffersonville e tal. E ele ficou lá quieto, porque ficou com vergonha, ele não estava de terno, ele nunca tinha falado no microfone, ele nunca tinha estado no meio de tantas pessoas, assim, pregar, e ele ficou quieto. E o homem começou a insistir, William Brana, de Jeffersonville, William Brana está aí. E um irmão que estava no lado cutucou nele, você conhece ele? E disse, irmão, vou fazer uma coisa, olha, eu vou lhe dizer a verdade, sou eu, mas eu não quero falar, olha como é que eu estou aqui, com essa roupa toda amassada. O homem disse, mas aqui nós não estamos aqui para prestar atenção na sua roupa, você tem que ir lá. E disse, está aqui ele. A irmã Brana ficou em situação complicada, ficou vermelho logo, que ele era tímido, e ficou sem condição, levantou, mas ele disse que deu um branco na mente dele. Ele disse, se deu um branco, eu não sabia, eu fui para frente, não sabia o que fazer, não sabia o que falar, não sabia o que dizer. Mas quando ele subiu no púlpito, ele disse que algo veio na mente dele sobre o jovem rico. E ele ficou na frente do microfone e começou a falar sobre o jovem rico, começou a citar o jovem rico. E o jovem rico virou as costas para Cristo. E ele foi ao inferno. E ele chamou pela mãe dele, a mãe dele não estava lá. Chamou pelo pai dele, o pai dele não estava lá. Ele chamou por Deus e Deus não estava lá. Então ele chorou. E quando ele chorou, o irmão Brana disse que ele saiu fora dele, não lembra mais o que ele pregou. Só sei que quando ele voltou assim, estava um movimento lá na frente, o povo todo de joelho, todo mundo chorando, aquele Pentecostes. Isso aconteceu naquele dia. Deus tomou ele na boca e pregou pela boca de William Brana, de formas que quando terminou, o povo foi chamar ele lá fora e cada pastor em volta dele fazendo uma agenda para ele pregar em várias igrejas. Foi assim, mas não é isso que eu quero dizer esta manhã. O irmão Brana ficou impressionado com aqueles homens por ver Deus operar. E você sabe que o profeta sempre teve aquele dom dentro dele. Ele conversava com as pessoas e Deus mostrava para ele quem era aquela pessoa. O dom estava nele. E dons são dados sem arrependimento, Paulo diz, né? Estão ali. O profeta prega sobre isso. E disse assim, eu procurei aqueles homens. Eu queria saber, porque eu nunca tinha visto isso. E eu estava impressionado com o mover de Deus, e eu fui falar com eles. E eu procurei o primeiro homem, e comecei a conversar com ele. E eu pude ver que aquele homem era um genuíno cristão. Se tinha um genuíno, era aquele. Um homem de Deus, um tremendo homem. E eu fiquei muito feliz. Aí eu fui procurar o segundo. Quando eu procurei o segundo, que eu comecei a conversar com ele, ele disse, se tinha um hipócrita na face da terra, era aquele. Porque Deus me mostrou que ele tinha uma esposa e tinha filhos com ela, mas estava vivendo com outra mulher e já tinha até filhos com a outra família. E o irmão Brana ficou chocado com isso de ver a hipocrisia. Aí ele disse, mas como é que pode? É Deus operando neste lugar. É o Espírito Santo caindo sobre este povo. O que eu estou ouvindo é genuíno, é de Deus. Mas como é que pode uma coisa dessa acontecer? Você está me entendendo? Um era usado poderosamente, o outro também, mas as vidas deles eram totalmente o avesso do outro. Um era um genuíno, o outro era um hipócrita. Irmão Brana saiu daquela reunião preocupado, porque ele disse, eu sou um fundamentalista, eu preciso ver isto na Escritura. E você sabe que Deus não respondeu para ele naquele dia? 2 anos depois ele está na caverna orando, 2 anos depois. E ele sai lá fora, coloca a Bíblia dele assim, e ele estava, de repente o vento vem e vira as páginas da Bíblia, vai dar em Hebreus capítulo 6. Ele olhou, mas não deu atenção. Pois folheou a Bíblia de novo, deixou ela tranquila, o vento bate de novo, Hebreus 6. E ele disse,
Desarrumou de novo o vento, Hebreus 6. Ele disse, meu Deus, o que é que tu queres me ensinar? Vamos ver o que diz Hebreus 6, versículo 3. E ele encontrou esse texto que Deus mostrou para ele. E isso faremos se Deus o permitir. 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Foi aí que Deus começou a mostrar para ele, e ele começou a entender o que é que tinha acontecido naquela reunião há tanto tempo atrás. Porque você vai ver que depois que o Mombrana tem acesso a essa escritura, ele diz assim, então eu levantei e eu pensei, Senhor, por que tu abririas essa Bíblia para eu ler isto? Quando eu cheguei a essa palavra espinhos, porque se você vê na continuação desse texto, coloque de novo, irmã, Hebreus 6, agora eu acho que é o versículo 7, Mombrana continua, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. No 8 diz, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Quando ele chegou nisto, que espinhos e abrolhos, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado, eu pensei, por que tu abririas isso para mim ali, Senhor? E enquanto ele estava olhando para aquilo, uma visão veio para ele. Estou fazendo o quadro para você entender. Ele diz assim, eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente. E eu havia visto que ela estava toda arada, pronta para plantar. E havia um homem vestido de branco que saiu em volta semeando trigo. E depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem que parecia horrível, e ele estava vestido de preto. E ele estava lançando sementes de ervas daninhas por toda a parte da terra. Ambos, aquelas plantações, tanto da erva do trigo que estava sendo plantado como a erva daninha, cresceram juntos. E quando surgiram, ambos tinham sede, porque a chuva era necessária. E cada um parecia como se estivesse orando, tanto o trigo como a outra danina estava orando, com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia a chuva, envia a chuva. E as grandes nuvens surgiram, e a chuva caiu sobre ambos. Amém. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Tanto uma como a outra estavam agradecendo pela chuva. Tanto a semente boa como a semente ruim. Então a visão foi interrompida. A chuva cai sobre o justo e o injusto. O mesmo espírito pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto. Hipócritas, cristãos, todos juntos. Exatamente correto. Porém, o que é isto? Aí Jesus nos ensina. Porque nós devemos entender uma coisa. Por isso que as pessoas se confundem neste mundo. Porque as pessoas que têm dom, geralmente elas são elevadas. Ah, tem um dom. Não é assim? Quem é que está dando aquele dom e operando? É o Espírito Santo. Por isso que as pessoas que se levantam por aí, eles estão atrás de um púlpito, orando pelas pessoas, pregando como anjos, milagres acontecendo. Quem que está fazendo aquilo? É o Espírito Santo.
Por isso que os escândalos vêm, que a gente vê. Você vê um pastor pregando e você vê muitas vezes depois a vida dele, um testemunho terrível da vida dele. Ele tem um dom nele? Tem. Quem deu o dom? Deus. Quem que opera na... Tira um pouco, eu não sei o que está acontecendo, está dando um barulho feio aqui. Ele disse assim, o pastor, por que muitas vezes os escândalos vêm nesses grandes encontros? Pastores pregam como um anjo, e o povo se alegra, as pessoas vêm na frente, ele ora, elas são curadas, são, genuíno e verdadeiro. Não tem muito acontecido isso por aí? E as pessoas dizem, é um grande homem, um santo homem. Quem é que está fazendo aquela obra, naquele dom? É o Espírito Santo. Aí as pessoas confundem, mas como é que pode? Como é que pode ter acontecido isso? Nós pensávamos que era um... Não é Deus, é Deus. E eu sempre digo assim, às vezes o homem pode sair de uma vida terrível, pode sair até de um motel. Ele vai para o púlpito, prega. Quando ele prega no púlpito, que se manifesta através dele, o dom que está nele. Às vezes tem um irmãozinho lá que está precisando, uma irmãzinha está lá necessitada. E Deus conhece ela. Ele vai usar o dom daquele homem em benefício daquela irmãzinha, porque o dom é Deus que dá. Preste atenção como é que ocorre. Mas não é o homem. Tem nada a ver com ele, é com o dom que é de Deus. E a irmã vem, ele ora, ela é curada. Como é que pode, pastor? Pode, porque você vai entender hoje isso. E quem é aquele homem? Aí Jesus nos ensinou, aí você diz, esse homem é cheio do Espírito Santo. Jesus nos ensinou como é que a gente sabe quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa. Não é se ela tem um dom, não é se ela fala em línguas, que isso não é errado, mas não é isso a justificativa para a gente dizer se é o Espírito Santo. Mateus 7,16, Jesus nos deu a receita para você saber quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa ou não. Jesus nos ensinou. Ele disse, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Ninguém esconde o fruto que está aqui. Amém. Você vai mostrar quem você é uma hora. Eu vou mostrar quem eu sou. Falar é fácil. Pregar, tem gente que prega como um anjo. Mas não é isso que manda. Por isso que nós pregamos esta mensagem, que ela não é uma religião. O que é esta mensagem, o que é que este profeta nos está orientando? Ele nos está trazendo para dentro da palavra. Amém. Nós falamos neste profeta, nós falamos nesta mensagem, mas o que é a mensagem aqui nesse papel? Ela não é nada. E não é o objetivo de Deus trazer uma mensagem como um livrinho para você ter em casa, guardar na estante. Isso não vai resolver nada. Ela só vai ter efeito quando ela sai do papel e entra em você para produzir uma vida vivida e manifestada para as pessoas que Deus é Deus e que Ele pode fazer. Amém? Então eu quero ir bem devagar para você entender isto. Não é o que se fala, é o que se vive. Certo? Eu sempre digo assim, as pessoas confundem, vão para a igreja e você vê às vezes no meio do movimento, que não é errado, é dom, às vezes estão falando em línguas, elas tem uma turma que faz tanta coisa e fala até em reteté, não sei o que é isso, e pula para cá e pula para ali, e é canela de fogo, e se joga por debaixo do banco e pula e dá. É o Espírito Santo?
Eu não vou dizer que não é. Mas que Espírito Santo é? Porque quando eu saio da igreja, segunda-feira, eu estou fazendo coisa errada. Segunda-feira, eu estou na mesma vida velha enganando as pessoas. Segunda-feira, eu estou lá falando mal da vida dos outros. Segunda-feira, eu estou na frente de uma novela, uma porcaria que está passando lá, um casal deitado, fazendo cenas indiscretas, sexuais. E que espírito é esse que está na minha vida santo, que está vendo essas coisas e fazendo essas coisas erradas? Nunca foi e nunca será. Amém. Mas o que estava ocorrendo então domingo que eu falei em línguas? O que estava ocorrendo domingo que eu pulei? E agora? Como é que... É isso que Jesus está explicando aqui. Amém. Porque o que manda para você é o fruto. Amém. Veja, então você vê isso agora, pois que a aveia brava ou o trigo bravo e os grãos algumas vezes personificam um grão doméstico e genuíno, tão parecidos que enganaria o próprio eleito. Por isso que o profeta nos ensinou que toda a igreja tem 3 classes de crente. Amém. É dura essa palavra, mas é verdade. Amém. No ministério de Jesus, não tinha 3 classes? Tinha. O do próprio Deus, o Senhor Jesus. Olha que a igreja, se nós às vezes a gente se decepciona com a nossa igreja. Tem muito problema, mas se você pertencesse à igreja de Jesus, talvez se você tivesse com esse mesmo espírito, não ficaria também. Se você tivesse com Jesus há 2000 anos atrás. Para começar, o tesoureiro da igreja de Jesus era ladrão. Era ou não era? O Judas era ladrão. Roubava tudo que entrava lá. E ele era um apóstolo. E Jesus nunca mandou ele embora da tesouraria. Nunca repreendeu ele. Até quando foram cobrar o imposto lá na porta. Jesus disse, Judas, tem dinheiro? Não tem, porque nunca tinha. Você não vê Jesus dizendo, Judas, nunca tem. Não, Pedro, tu ainda sabe pescar? Sei, Senhor. Então vai lá, pesca, pega um peixe, tu vai encontrar tem uma moeda na boca dele, vai e paga por mim e por ti. E o Judas ficou. E os outros não sabiam? Sabiam. A igreja de Jesus tinha disputa de um querer ser maior do que o outro. Tinha ou não tinha? Um querendo ser maior do que o outro, ser melhor do que o outro. Isso tinha naquele ministério. Não era fácil, nunca foi fácil e nunca será. Tinha 70 que ele mandou e deu autoridade, sair expulsando demônios, curando enfermos. Na casa que eles entravam, a maravilha acontecia. Mas numa pregação ele perdeu esses 70, de uma vez da igreja ele perdeu. Numa pregação ele perdeu 70 membros. Isso nós sabemos. Capítulo 6 de João. Eu acho que o nosso pastor ficou louco, está querendo que a gente coma a carne dele, beba o sangue dele. Nós não somos vampiros, nem somos canibais. E se mandaram da igreja. A igreja de Jesus ficou resumida, de Deus, não estou falando do pastor Jorge, a igreja de Deus, o pastor era Jesus, era Deus. Ficou só 12 membros, só 12 de novo. E ele disse assim, se vocês quiserem ir embora também, pode ir, a porta está liberada. Mas graças a Deus que tinha um revelado de um Pedro que disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas não era fácil. Então tinha. Os 70 eram os incrédulos. Não criam. E eram cheios de dons. E tinham ministérios invejáveis. Mas eram incrédulos. Você está me entendendo bem? Tinham dons, fizeram maravilhas, prodígios, mas eram incrédulos. Não criam na palavra. Quando nós olhamos lá atrás, é tudo a mesma coisa. O Salomão diz que tudo que é um dia hoje já foi um dia. As coisas se repetem. A gente tem que prestar atenção nisso. No meio dos 12 que ficaram, ainda tinha um que era um
manufaturado, que era o Judas, ficou lá no meio. Não foi embora com os 70, continuou junto. Mas qual é a diferença, pastor, entre o genuíno? O genuíno é o que chega no Pentecoste. O genuíno é que chega no batismo com o Espírito Santo. Judas não deu conta. Quando chegou perto, ele saiu. Mas os 11 passaram adiante e receberam o Espírito Santo. Esse era a classe dos genuínos. Amém? Por isso que você vê que a mensagem da hora, o profeta, a palavra, ela está sempre pregando para você que nós precisamos desse batismo genuíno do Espírito Santo em nossa vida. Amém? É o que eu preciso, é o que você precisa. Porque o Espírito Santo, ele resolve o nosso problema. Você sabe que Deus conhece todas as coisas. Deus sabe que você precisa de uma casa, muitos precisam. Deus sabe que você precisa de um bom emprego, sabe. Deus sabe que você precisa ter uma vida mais tranquila, Ele sabe, Ele conhece, mas essa não é a prioridade de Deus para você. Olha como as coisas são. Numa religião lá fora está dizendo, venha que você vai prosperar, venha que Deus vai te dar uma casa nova, venha que Deus vai te dar um carro novo, venha que você vai prosperar. Não é esta a prioridade divina. Parece chocante, né? Então Deus não está... Sim, Ele está preocupado, sim. E Ele vai suprir tua necessidade, mas eu estou falando, a escala de valores de Deus não é esta. Jesus disse assim em Lucas, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos de vocês, bons presentes, porque se o filho pedir pão, você não dá para ele uma pedra para ele comer. Se ele pede um peixe, você não dá uma cobra. Lucas diz isso. Se ele pede um ovo, você toma um escorpião. Você não faz isso. Nós que somos maus. Ele diz, vocês que são maus sabem dar bons presentes. Quanto mais o Pai Celestial diz, dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem Ele. Veja que ele disse, dará uma casa nova, dará um carro novo, dará um... Não é essa a prioridade de Deus. Porque eu sempre digo, uma casa nova é boa. Deus sabe que você precisa, mas não resolve o teu problema. O que vai resolver o teu problema e o meu problema é o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Ele resolve o meu problema. Amém? Vamos lá. Então veja. No versículo 41 de Mateus 13, é interessante nós sabermos uma coisa. Então você diz assim, então tem a semente boa e a semente ruim junta? Tem. Elas vão caminhar sempre juntos. E o que vai fazer então? Como é que nós vamos saber, pastor? Porque alguém pediu para Jesus, deixa arrancar o joio. Não arranque. Deus não quer que arranque o joio. Ele diz que é para deixar o joio junto com o trigo. Caminhar junto. Eu estou falando da palavra de Deus. Amém. Então qual é a atitude do Senhor? Olha o que diz o verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. E eles, os anjos, colherão do seu reino tudo que causa escândalo. E os que cometem iniquidade. Veja. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isto a não ser o anjo do Senhor. Vê que Jesus disse que era o anjo, certo? Ele é aquele que vai dizer qual é o que está certo e o que é que está errado. Deus disse que Ele enviará os seus anjos nos últimos tempos. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo, e juntaria em molhos. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Agora, um anjo, realmente é interpretado um mensageiro. Um anjo não é um mensageiro? Sim, um anjo é um mensageiro. Não foi enviado um mensageiro para Isabel? Não foi enviado um mensageiro para Maria?
para falar da vinda, do nascimento de Jesus, um anjo é o mensageiro. Preste atenção. E nós vemos que há 7 anjos das 7 eras da igreja. Você está vendo como é que Deus trabalha? Cada mensageiro de cada era um anjo para aquela era. E todo mensageiro que veio, ele veio com essa missão também, de separar a semente boa da semente ruim. Olha Paulo no seu tempo, pregando. Quando Paulo pregou a sua mensagem, a semente errada começou a se manifestar, que eram os judaizantes. Eles andavam atrás de Paulo. Paulo ia pregando a boa semente e eles iam por trás desfazendo, pregando a semente da discrepância. Paulo chega com Barnabé numa certa cidade, lá chamada Listra, e prega. E quando ele pregou aquele milagre que aconteceu, a cidade inteira se levantou e colocaram Paulo e Barnabé como deuses. Vamos fazer... Esses são os deuses que desceram entre nós, porque o milagre aconteceu. E já iam fazendo um sacrifício para Paulo. Eles iam oferecer uma oferenda para Paulo. Eles chamaram até Paulo de Júpiter. Era isso, né? E Barnabé de... Paulo Mercúrio e Barnabé Júpiter. E quando eles vão oferecer, Paulo disse, não, gente, não faço isso, nós somos homens como vocês. Aí os judaizantes chegam na hora, por trás, e desfaz a pregação dele. Diz, esses homens não são isso que vocês estão pensando, não. Eles estão fazendo, desfizeram a pregação, mudaram a mente daqueles homens, já pegaram Paulo e Silas e só não mataram porque Deus não deixou. Amém. Isso era a semente da discrepância, no tempo de Paulo. A mensagem de Paulo fez manifestar a semente da discrepância, cumprindo o que Jesus disse, que eram os anjos que iam fazer isso. Agora, se no tempo de Paulo tinha, por que no nosso tempo não vai também ter? Como é que nós vamos agora, quando você prega a mensagem da hora, que foi trazida por um profeta, um mensageiro do Senhor, também a semente da discrepância vai se manifestando nesses últimos dias também. Você está me entendendo bem? Notem quem ele, o Senhor, disse que os semeadores eram. Também o que era a semente. Primeiro, o semeador era ele. Quem é que semeia a boa semente? Deus. O que você recebeu? A semente divina dentro de você, que Deus semeou. Foi por isso que você reconheceu a palavra como um filho de Deus. Então a semente é a palavra. A semente não é um credo, a semente não é uma religião, a semente não é uma igreja, a semente não é nada dessas coisas. A única semente verdadeira e genuína é a palavra de Deus. Amém. E ela tem que ser pregada da maneira como ela é. Amém? Amém? Primeiro, o semeador era ele. Por isso que você não é ovelha do pastor Jorge, você é ovelha do Senhor. Amém. Chamado por ele, eleito por ele, escolhido por ele, para isso que você está aqui. Amém? O semeador era ele, o Filho de Deus. Quem foi semeando semente? Mas vem um inimigo, veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, detrás da semeadura da semente correta. Isso vai acontecer em nosso meio? Claro que vai. Porque senão o Senhor Jesus mentiu. Então você vê, nós estamos pregando a palavra pelo melhor que nós podemos. Deus conhece o nosso coração, mesmo com as nossas falhas que nós temos. Mas o diabo tem que vir por trás para desfazer, semear discórdia. Por isso que o profeta diz que a mensagem é tão atual como tem que ser. Você não vê que teve um Moisés pregando a palavra? Números 16. Pregando a palavra, um profeta genuíno de Deus. Teve falhas? Teve. Tanto é que uma das falhas dele, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Esqueceu de santificar o povo, foi lá e bateu na rocha, feriu a rocha. Deus tinha mandado, fala a rocha. E ele, naquela perturbação, porque o povo pressiona, que não é fácil, para cima dele, ele vacilou e Deus disse, por causa disso você não vai entrar. Mas era a palavra de Deus naquela era. Amém. Era o profeta de Deus para aquele povo. Mas se levanta de repente uma semente da discrepância no meio, Datã, Coré e Abirão. Porque eram levitas
Eram levitas, mas queriam ser ministros, queriam ser profeta, queriam ser pastores. E começaram a fazer uma rebelião no meio do povo, contra o ofício que Deus levanta. Isso é engano do diabo, porque é a pior viagem que existe. Amém. A gente diz assim, aquele povo não era de Moisés, era de Deus. Amém. O trabalho não era de Moisés, era de Deus. Moisés estava sendo só um instrumento. Como também eu digo aqui, aqui eu não tenho nada, ninguém tem nada aqui, Nada é nosso. Nós estamos fazendo algo para Deus. Amém. Tudo é do interesse de Deus, a obra é de Deus, você é de Deus, o trabalho é de Deus, o ofício é de Deus, tudo é dele. Amém. Mas eles fazem a cabeça do povo, e eu vou dizer, sempre vai ter seguidores para estas pessoas. Porque num instante, a Bíblia diz, que não dá tempo de nós lermos isso hoje, eles levantaram 250 homens já de saída para seguirem eles. Disse assim, Deus não está só com Moisés, ele fala também com qualquer um. Não é só ele que é santo, toda a congregação é santa. E Moisés ficou, e Arão ficaram, meu Deus, o que está acontecendo? E aquela rebelião, e foram. Leia Números 16 e você vai ver. É a palavra. Só que como a obra não era de Moisés, era divina, Deus disse, eu vou levar. Porque quem disse que vai nos levar a esta terra prometida, foi Deus, disse que vai levar você, vai levar. O interesse não é meu, é dele. Eu também tenho que ir. Eu estou me esforçando para ver se eu chego lá. Certo? O interesse é do Senhor. Deus tinha dito, é o meu povo, eu vou levar. Era Deus, a coluna de fogo estava ali em cima, mas você vê que o diabo engana as pessoas. Nós estamos falando que isso é uma coisa muito séria. Amém. E quando eles vão, que eles convocam, fazem os incensários, Moisés disse, não pode fazer o incensário e vir, vamos ver quem que Deus vai aprovar. Moisés não tinha que se preocupar, porque não era dele a obra. E vocês sabem o que aconteceu, Deus desce na hora que eles estão ali, os 250, com os 3 na frente, e os incensários na mão, Deus desce. E diz, Moisés, Arão, sai da frente, porque isso aqui, a questão é comigo, não é contigo, nem com Arão, a questão é minha. O que é que eu tenho que fazer? Moisés disse, Senhor, isso aqui é o seguinte, se esse povo cair aí, e normal, então isso vai ser uma coisa normal, mas eu quero que algo sobrenatural aconteça, que a terra se abra e eles sejam tragados para dentro, vivos. E eles estavam com todas as suas famílias, e a Bíblia diz que eles foram tragados, a terra se abriu, engoliu todos eles. Amém. Sofreram dano. Quem vai lutar contra Deus? A gente não pode perder o foco, meus irmãos. Não pode perder o foco. Se nós estamos aqui, nós somos carentes do Senhor, precisamos desta salvação, nós não podemos ficar neste mundo e nós fomos chamados para vencer e para chegar lá onde nós queremos ir, que é o rapto. Mas o diabo, ele tenta tirar você do foco da terra prometida, da sua vitória, do que Deus tem para você, e ele tenta vir com tantas coisas em nosso meio. Vamos lá. Notem, posso ir mais um pouquinho? Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse em um certo lugar que a palavra é uma semente. Você crê que a palavra é uma semente? Amém. Agora, a palavra é uma semente, amém? Amém? E cada semente produzirá segundo a sua espécie. Amém. Não adianta. Cada um vai produzir igual como está semeado aqui dentro. Não tem como fazer o contrário. Vou repetir. Jesus disse, cada semente produzirá segundo a sua espécie. O camarada está pregando que nem um anjo, orando, curas acontecendo, milagre, a igreja cresce. Mas não adianta, uma hora vai vir o fruto da semente que está dentro dele. Vai aparecer. Não é o tamanho da igreja, não é o milagre que está acontecendo, não é as coisas que estão na volta, que é o glamour, não é isso. É a semente com que está plantada aqui dentro.
E não esqueça que você vai produzir conforme a semente que está plantada aí dentro de você. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida desta era. Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente, seu tempo e suas promessas. Ora, eu fico firmado nisto. Temos problemas? Temos, e vamos ter sempre. Mas eu estou crendo que Deus vai manifestar as sementes divinas e elas vão manifestar a palavra. Se Deus mandou sua palavra em Balneário Camboriú e trouxe você, é porque Ele disse que teria uma noiva aqui para manifestar essa palavra. Então Ele não falhou. Se Ele chamou aquela família em Brusque, tirou eles lá do poço onde eles estavam e chamou eles de eleitos, é que lá em Brusque não sei quanto tem da população lá. Mas pelo menos ele vai ter um remanescente lá que vai manifestar sua palavra ali naquela região. Louvado seja o nome do Senhor. E esta coisa é muito séria. Veja a numerologia de Deus, preste atenção nisso, isso é importante. O profeta diz, agora, quando Noé surgiu em cena, ele era a semente de Deus. Ele era a palavra de Deus para aquela era. Veja Gênesis 6. Quanto de pessoas tinham naquele mundo? Eu não sei quanto, mas era um mundo de milhares de pessoas. Gênesis 6, versículo 5. Veja. Diz assim a palavra do Senhor. E viu o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Faça um retrato daquela era e veja se não é hoje a mesma coisa. Dê uma olhada, você que conhece, vê as coisas aí, você que trabalha, você que convive aí, vê se não é a mesma coisa. A maldade no coração dos homens, a imaginação dos pensamentos é só para o lado errado, para o lado mal. É ou não é? Veja, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, eu destruirei. E tomou uma atitude, eu vou destruir de sobre a face da terra o homem que eu criei. Desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Mas a graça que nos favorece, chamou Deus e disse, Senhor, o Senhor só está vendo o mal, mas eu estou vendo alguém. O Senhor quer acabar com tudo, olha, mas dê uma olhadinha aqui, Senhor. A graça chamou e disse, tem um homem, Senhor. No meio dessa geração toda, de milhares e milhões de pessoas, tem um. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você prestou atenção? Não era uma igreja que dizia assim, Senhor, tem uma igreja aqui no meio dessa geração toda, tem uma igreja. Não, tinha um homem só. Não é estranho isso? Dá até para a gente ficar preocupado. Como é que pode, no meio de uma geração de tanta gente na época de Noé, milhões, milhares de pessoas, um só era a semente divina? Tanto é que quando Deus vem e manda o Noé construir a arca, se você lê o texto, Deus já disse para ele, olha, Noé, tu vai pregar, tu vai construir uma arca, mas vai entrar só tu, tua esposa, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Deus já disse de antemão, porque Deus já conhece o fim antes de começar. Amém. Mas a justiça divina deixou Noé pregando 120 anos, mesmo sabendo que aquela geração não ia crer. Mas Deus é tão justo que não faz o mal sem avisar, que ele deixa Noé pregando 120 anos. Para quê, Deus? Deixar o homem se desgastando lá, construindo uma arca daquele tamanho, para a geração, quem quisesse entrar, que não era pequena, e o Senhor sabia se só ia ele entrar.
Mas Deus é assim, quem vai discutir com Deus? Deixou Noé, profeta, pregando 120 anos, o pessoal jogando tomate podre nele e falando mal dele. Esse velho está louco, que não tem dilúvio, coisa nenhuma. E é assim que os homens estão hoje aí, é a mesma coisa. A tecnologia no tempo de Noé, o profeta diz, era elevadíssima. Eles tinham condições de mandar um cientista lá e saber que não tinha chuva, porque não chovia naquele tempo. Era só um orvalho que caía do céu para regar, a Bíblia diz, para regar a terra, as plantas. Mas Noé não estava falando que ia cair um chuvisco, nem uma garoa. Ele estava prometendo que era um dilúvio. Ninguém ia crer. E o dizer que estava louco é a mesma coisa que fazem hoje da mensagem da hora. Essa igreja pregando um profeta, isso é falso, esse negócio desse povo... É a mesma coisa que eles falam hoje, mas o tempo está se repetindo, porque Jesus disse que como foi nos dias de Noé, será nos dias também da vinda do Filho do Homem. E olha o mundo hoje, todo mundo pensa o mal, e o mal vai crescendo, e a violência, e os estupros, e tanta coisa que terrível hoje, é igualzinho. A homossexualidade crescendo também é sinal da vinda do Senhor Jesus, dos dias da vinda do Filho do Homem. Que Filho do Homem? Um profeta sobre a terra. Ministério do Filho do Homem. Amém? Porque hoje ele é filho de Deus, está intercedendo por nós, mas o profeta diz que entre o ministério de filho de Deus e o ministério do filho de Davi, ia ter uma inserção do ministério do filho do homem sobre a terra de novo. O que é? Era um profeta sobre a terra, porque filho do homem é um profeta. Deus está cumprindo sua palavra diante dos nossos olhos, nós estamos vendo o desenrolar. Deus manda o ministério do Filho do Homem e o mundo está igual ao dia de Noé. Está tudo certo, não está nada errado. Se você pensar que está errado, você está enganado. Está tudo certo, a palavra está certa, as profecias estão corretas, tudo vai acontecer conforme está previsto na Escritura. Você não precisa se preocupar com as coisas que são. Sim, você deve orar só. E se segurar com a palavra. E eu digo para você, não adianta estar brigando com esse negócio de política por aí não, hein? Mandar, porque se esse aqui é bom, aquele não é, esse aqui, isso não vai resolver nada. Isso não vai mudar nada, você só tem que orar. Porque Daniel disse que Deus é que estabelece reis, ele coloca e ele tira. Mas como, pastor? Você tem que entender a Escritura. Mas ele coloca aquele homem que é mau. Se você orar, Deus pode mudar o curso das coisas. Porque um Daniel, dentro da Babilônia, mudou o governo. E mudou a adoração também. Tirou a adoração de um homem. Deus só quer um homem. O profeta diz, Deus só precisa de um homem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram, mudar aquela Babilônia de pernas para o ar. Porque eram servos de Deus, posicionados. O que Deus quer ver, homens e mulheres hoje, é posicionados em sua palavra. Não misturados com qualquer coisa, mas posicionados em sua palavra. Deus quer ver você defender a palavra. Eu vou te dar um exemplo. Está ali o irmão Alexandre, estava contando o testemunho dele para mim. Pastor, estou desempregado, mas eu arrumei um serviço. Arrumei, e muito bom, para ganhar muito bem. Foi ou não foi? E eu contratei com eles, conversei com eles, e eles disseram que eu não ia trabalhar domingo. Que eu não quero trabalhar domingo, eu quero vir para a igreja. Mas a função dele de açougueiro não permite, porque domingo é o dia de maior movimento nos mercados. Aí ele foi trabalhar, chegou lá no primeiro dia, e disse, como é que vai ser domingo? Não, domingo você vai ter que trabalhar até 9 da noite. Ele disse, então eu não quero mais. Mas como? Você vai deixar esse emprego? E olha, o salário era bom, né? Bom. Você vê como é que são as coisas? Às vezes nós temos que ter sabedoria. Amém. Você não vai só atrás disso aqui, e botar Deus em segundo lugar. O Alexandre disse, pode me dar minha carteira de volta. Você já assinou minha carteira? Não. Mas você não vai insistir, não é? Ficou até bravo com ele. Mas você vai deixar isso aqui? Você bom, um funcionário bom. Ele disse, não, eu não quero. Aí o homem disse, devolve a carteira dele, não quer trabalhar conosco. Não quero porque, não é porque eu não queira trabalhar, é porque vocês querem que eu trabalhe domingo. Domingo é o dia do Senhor ir para a igreja. Devolver a carteira dele. E agora Deus abriu uma porta para ele, melhor do que aquela, vai começar a trabalhar amanhã.
Um salário tão bom, tanto quanto o outro, para trabalhar de segunda a sexta. Deus quer ver homens e mulheres posicionados assim, que defendam a sua causa, o seu reino. Daniel disse: nós não vamos comer essas iguarias do rei aí, porque são oferecidas a ídolos, e nós não queremos. Nós queremos comer só salada, e Deus vai ser conosco, aleluia. E Deus honrou aqueles filhos. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: nós não vamos adorar essa estátua. E os outros que adoraram? Cadê o resto que tinha, aquela multidão que estava lá, que foi levado cativo? Não fala deles. É aqueles que dão um jeitinho, e Deus não gosta de gente que dá jeitinho nas coisas. A gente só se ajoelha um pouquinho, sabe, só para a gente não morrer. A gente não está adorando. Quem sabe eles disseram: não, nós ajoelhamos, mas nós vamos orar para o Senhor, nós não vamos orar para a estátua. Mas nós vamos ajoelhar, só para não sofrer. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nem ajoelhar nós vamos. Aleluia! Glória a Deus! E o profeta diz que aquela estátua era de Daniel. Então eles queriam que o povo adorasse o profeta. Deus quer adoração para ele, não para um homem. Nós nunca vamos adorar o homem aqui. A nossa adoração é para o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Louvado seja Deus! Mas eles não acusam que a gente vive adorando o homem. A gente cita o profeta por causa da mensagem que ele pregou. Eu sempre digo aqui, nós não estamos interessados na figura dele, mas você vê que tem algo sobre ele, que é uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo é que inspirou ele a pregar esta mensagem, que nós estamos hoje estudando ela aqui, aleluia, dizendo que Deus tem sementes perfeitas, puras, maravilhosas, e nós queremos seguir a mensagem que está nos levando. O diabo não gosta disso, mas Deus ama essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabe por que eu amo essa mensagem? Porque ela entrou em mim e mudou a minha vida. E aonde ela entra, ela muda a vida das pessoas. Porque não é a mensagem de um homem. Homem nenhum pode mudar o outro. Mas existe um Espírito Santo nesta mensagem que muda vida, comportamento, muda tudo. E se ela ainda não mudou o curso da tua vida, você continua a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, não foi o Espírito Santo que entrou em você ainda. Eu estava falando com o irmão Renato, ele vai vir. Eu não estava nem falando com ele, eu estava tentando falar com ele. Ele estava num lugar que estava um outro irmão que eu conheço. O irmão Tamar. O irmão Tamar entrou em contato comigo. Eu até estranhei que nunca ele falou comigo, aí eu comecei a conversar com ele. Ele disse: eu só queria lhe comunicar que eu estou impressionado com o Renato. Eu estou impressionado com o Renato. Ele não é mais o mesmo homem. Ele é outra pessoa. Aleluia. Eu disse assim: isso é Deus. Você vê que Deus é Deus. Ele disse: eu quero até ir com vocês, passar um culto com vocês. Eu digo: então venha. Amém? Você não está feliz com o que Deus fez na tua vida, meu irmão? A irmã Suzy não conhece mais a irmã Alexandre. Ela disse que perdeu o marido, porque ela tem agora outro marido. Não é assim, irmã Suzy? Quem é que faz isso? Eu não fiz, eu não tenho condição de fazer isso, mas isso prova que tem um Espírito Santo nesta mensagem, poderoso, mudando vidas e corações. Aleluia! Glória a Deus! Eu sempre disse, a mensagem desse profeta, ela faz mudanças tremendas e maravilhosas. É a mensagem de Elias. Amém? Tem pessoas que dizem assim: eu nunca consigo ser dessa mensagem porque eu não consigo me vestir como essas mulheres se vestem. Não é eu, não sou eu, não é você. Porque a mensagem de Elias muda a roupa das pessoas. Muda ou não muda? Aquele rei lá, não sei se foi Acasias que caiu pelas grades lá,
e se feriu, ficou, acho que quebrou a costela, não sei, deu um problema sério nele que ele foi de mal a pior. E ele disse assim: olha, vocês dois, chamou dois mensageiros, vão lá e consultem a Baal-Zebub. A Baal-Zebub. E pergunte para ele se eu vou sarar ou se eu vou viver. E os homens saíram para consultar Baal-Zebub. Mas Deus estava com o profeta Elias, disse: Elias, desce, meu filho, e encontra com aqueles camaradas e diz para eles, e pergunta para eles se não tem Deus em Israel para responder, para consultar Baal-Zebub. E o Elias intercepta eles no caminho e diz: para onde vocês vão? Ah, nós somos mensageiros do rei, vamos lá para Baal-Zebub perguntar para ele se o rei vai viver. Ele disse: eu quero saber se não tem Deus em Israel, para vocês irem consultar Baal-Zebub. Não precisa vocês irem lá, eu já tenho a resposta. Fala para o rei que ele vai morrer, não vai viver, que assim diz o Senhor. E eles voltaram. Quando chegaram lá, o rei disse: mas já voltaram? Já. Por quê? Porque um homem nos encontrou no caminho. Quem? Não sabemos o nome dele. Mas disse assim: olha, que você vai morrer, não vai viver. Foi isso que ele disse. Como é que é esse homem? Não, ele se veste assim, ó. Ele veste diferente, ele tem uma veste de pelo de camelo. Ele disse: eu já sei, é Elias o tisbita. Só pela roupa que eles disseram como é que ele se vestia. E quando você encontra um João Batista, lá anos e anos e anos depois, ele se veste com a mesma influência, porque a unção de Elias estava sobre ele. Não é o pastor que faz as irmãs se vestirem dessa maneira, é a influência da mensagem de Elias e a influência da palavra que está aqui para mudar você. A mensagem de Elias muda a atitude de homens. Muda. Ela faz você ser um homem correto, fiel à sua esposa. Não pensar coisa ruim, em pensar em outra mulher, você vive. Essa é a mensagem de Elias. E você não precisa fazer força não, porque aquele homem passava na porta da sunamita lá, e ela ficava na janela observando ele. Um dia ela cutucou no marido dela e disse: olha, eu quero te dizer uma coisa, que esse homem que passa aqui é um verdadeiro homem santo de Deus. Ele não disse para ela se ele era profeta, quem ele era, nem falou nada. Era só o andar dele, a maneira dele. Por quê? Porque ele estava debaixo da influência da mensagem de Elias. Amém, Senhor. A mensagem de Elias arruma altar quebrado. Amém, Senhor. Não tem jeito, nessa mensagem ou você é ou você não é. Amém. Não tem meio termo, não tem... Pode até ficar, mas não vai ficar muito tempo. Ou você arruma, ou então cai fora. Não tem maneira. Porque quando Elias chega, o altar tem que ser arrumado, as pedras colocadas no lugar, para que o sacrifício seja perfeito. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Você vê que Deus é Deus sempre perfeito em três. Põe a água até 3 vezes. Deus é tremendo, bota lá o sacrifício lá, mas ele não faz nada, não toma nenhuma atitude sem fazer o sacrifício da tarde. Eu só estou fazendo isso, já saí daqui. Não é? E o que é que o sacrifício da tarde era? Era a oferta de cereais, que incluía libação. Libação é a oferta que contém vinho. O vinho novo é derramado em cima da oferta. E o azeite também. Isso fazia parte do sacrifício da tarde, da oferta de cereais. Tem muita coisa para se falar, uma grande pregação. O que é que estimula você? É o vinho novo. O vinho não é estímulo. Mas que vinho é esse? Vinho que nós estamos bebendo? Não, é o vinho da revelação, do estímulo da revelação. Sabe por que você é estimulado? Por causa da revelação que você tem. Aleluia! E o azeite é o Espírito Santo. Então tem a revelação, tem o Espírito Santo, você está bem aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você quer adorar a Deus por isto? Mas depois nós vamos continuar falando sobre isso. Aqui a gente tem que ir bem devagar, porque nós vamos falar o que é discrepância. O que é a discrepância? Aí o profeta vai citar várias coisas que é a discrepância, para a gente tirar do nosso meio. Eu amo a mensagem da hora. Sem ela, não podemos chegar lá. Eu amo a mensagem da hora porque ela quer colocar a minha vida em ordem. E você também vai colocando a sua vida em ordem. Nosso objetivo é só um, é chegar ao amor divino,
Quando este amor divino estiver completo dentro de nós, não haverá diferença entre nós. Nós olharemos o nosso irmão com outros olhos, nós o veremos de outra forma, nós vamos olhar ele acima dos defeitos que ele tem, nós vamos esconder o defeito do nosso irmão. Isso é mensagem da hora. O profeta está dizendo: esconda o defeito do seu irmão, não exponha o defeito do seu irmão, deixe de lado isso, só ore por ele. Isso é mensagem da hora. Se algo está falando diferente ao seu coração, não é a semente verdadeira, é discrepância. Porque a semente genuína faz eu olhar para você diferente. Você é todo defeituoso, mas eu não vejo isso. Você já viu mãe que ama um filho ver defeito dele? Não vê, porque ela ama. O filho pode ter inúmeros defeitos, mas ela ama. Para ele é o filhinho da mamãe sempre. Ela vai defender ele do mesmo jeito e amar do mesmo jeito. É ou não é? Isso é amor. Amor fíleo, que é um amor que ainda não é perfeito, é um amor familiar, é um amor de casa. Mas imagine quando o amor divino é derramado em nosso coração. É muito mais do que isso. Amor divino é lavar os pés de quem está traindo você. Isso é amor divino. De quem está vendendo você, que a gente não aceita essas coisas. Está falando mal, está traindo, e você está lá de todo amor lavando os pés dele. E isso é mensagem da hora. Isso é Cristo. Isso é amor divino em nosso coração. Amém. Amor divino não é mandar embora, eu não quero te ver perto de mim, vou me separar de ti. Não, é dizer: você veio trazendo os homens para me prenderem. Amigo, não chamou inimigo, tu é meu inimigo, não. Amigo, o que é que tu vieste fazer, meu amigo? Meu amigo, o que é que tu vieste fazer? Isso é amor divino. Parece que nas nossas mentes isso é impossível, mas não é. Tem um Espírito Santo aqui para nos levar àquela estatura. Porque eu tenho que chegar lá, o amor fraternal. Ainda que o diabo não queira, ainda que ele não goste, ainda que ele deteste isso, mas há uma mensagem, um Espírito Santo, que diz que nos levará àquele amor fraternal. E eu quero ser essa semente de Deus que possa ter isso em meu coração. Você quer também isto? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Há uma semente genuína esta manhã aqui neste lugar, que é a palavra de Deus. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor se Ele plantou essa semente em teu coração. Agradeça a Ele por ser uma semente eleita antes da fundação do mundo. Agradeça a Ele por isto. Diga: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Fale como aquele homem todo cheio de problemas, chamado Jim. Era um bêbado, mas ele entrava na igreja. Toda vez que ele passava de dia, ele entrava, ajoelhava no altar e dizia: Senhor, o Jim está aqui. Só isso que ele sabia dizer: Senhor, o Jim está aqui. Mas um dia, dos problemas da vida dele, ele estava em dificuldade, doente, quase morrendo. E quem é que chega no quarto? Chegou Jesus e disse: Jim, Jesus está aqui. Eu quero que ele venha ao meu encontro. Eu quero que ele venha. Você quer que ele venha ao seu encontro? Só um que pode nos melhorar. Eu sei que eu sou falho, você também é. Você não é perfeito, você é cheio de problemas, como eu também sou. Nós não somos perfeitos. Muito embora a gente diga: eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Sim, você só está olhando a cesta da frente, onde estão as suas virtudes, mas esquece que você é cheio de defeitos e que outros estão olhando os defeitos que você tem. Nós não somos perfeitos. Só há um que é perfeito, o Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui esta manhã. Não é a minha justiça, não é o que eu faço, mas é o que Ele faz. Não é o que eu sou, mas o que Ele é. É Ele em nosso meio. E eu posso olhar para o irmão, se eu ver Cristo na vida dele, eu vou ver ele perfeito. Eu vou olhá-lo pelas suas virtudes. O amor divino é isto, é nós darmos a mão um para o outro e ajudar. Senhor, nos ajuda a ir em frente. Todos nós temos só um objetivo. Nós queremos chegar todos juntos lá. Nós vamos
vamos estar todos juntos no mesmo lugar, com a mesma alegria. Lá não vai ter diferença. Lá nós não vamos ficar num canto e o nosso irmão do outro. Nós vamos estar todos juntos, dando as mãos e louvando e adorando ao Senhor. É para isso que Deus está nos preparando com esta mensagem, tirando as durezas do nosso coração, tirando as dificuldades, tirando as diferenças, aparando aquelas aparas que tem que sair, tirando o que está errado da minha vida e da sua vida, e nos colocando em ordem para estar no reino de Deus. Nos ajude, Senhor. Nós agradecemos por esta semente que o Senhor plantou, aleluia, mas nos livra, Senhor, desta semente de discrepância que Satanás vem plantando. É necessário que ele esteja, mas graças a Deus que o anjo está em nosso meio, graças a Deus pela mensagem de um anjo, graças a Deus pelo anjo que o Senhor enviou desta era. Jesus disse que é o anjo que vai separar a semente da outra semente. Nos ajude a entender isto, que o Espírito Santo fale mais profundamente em nosso coração, que nós possamos entender o reino de Deus como ela é, que nós precisamos estar na palavra, estar em Ti, como Noé entrou naquela arca. Ele era a semente eleita, ele era o único naquele lugar com a sua família, naquela geração, mas ele entrou naquela arca e foi salvo da condenação. Nós também temos uma arca para entrar, não uma arca de madeira, não um barco para entrar, mas nós temos a arca, a sua palavra, para entrar nela, e quem entra nesta arca escapa, aleluia, do juízo que está vindo sobre esta terra. Nos ajude a estar atentos para isto. Abençoe estas famílias, abençoe a vida destes irmãos, destas irmãs, dos jovens, das crianças. Faça uma obra poderosa e gloriosa em nossa vida, Senhor meu Deus. Dê-nos um dia maravilhoso de paz, que o Senhor possa estar nos ajudando neste dia, num dia tão especial, que é o dia da Santa Ceia. Quando nós estamos aqui, que o nosso coração logo mais esteja tranquilo. Se nós falamos do nosso irmão, nos ajuda a pedir perdão para ele, para nós não cearmos indevidamente, para nós não cearmos, porque eu sei que o Senhor vai cobrar isto de nós, para nós não cearmos, meu Deus, para a nossa condenação. Mas se nós pensamos ou falamos mal, nos ajuda a pedir perdão. Se nós erramos em algum propósito com o Senhor, que possamos nos acertar contigo, meu Deus. Se nós erramos com o nosso irmão, acertamos com o nosso irmão. Não nos deixa fazer o que é errado, mas nos ajuda a fazer certo, para não conseguirmos juízo para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a estar neste dia, nos entregando ao Senhor, consagrando nossa vida, nossa alma, e respeitando, honrando, aleluia, louvado seja Deus. Sim, meu Deus, que nós possamos respeitar o pão e o vinho, oh meu Deus, e termos atitudes para com relação a esses elementos que são tão importantes para nós. Sim, meu Deus, que nós possamos ter reverência pelo Senhor e pelas coisas da sua causa. Nos ajude, meu Deus, permaneça ao nosso lado e nos dê a vitória nesse dia. Hoje nós lhe agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. O irmão Neiri não poderá estar na ceia porque está trabalhando. Não esqueça da oferta para a construção. O irmão Edson já estava conversando para conseguir o engenheiro, tem que ser um engenheiro local, e eu creio que tudo vai dar certo, né? Já conversou lá? Então à noite você diz: irmão, eu peço oração pelo meu irmão que está desenganado pelo médico, mas eu creio no milagre. O irmão Osmar, vamos orar. O médico desenganou o seu irmão, mas Deus não é aquele que desengana ninguém. Peço oração para a irmã Luciana, que está doente. Luciana, peço oração por Diná, por venda de uma casa. E o Ederson. Ela quer vender uma casa, eu falei que eu ia pedir oração. Então vamos orar por isso. Vamos orar por isto? Levante sua mão com fé. Senhor meu Deus, nós queremos orar neste momento que estamos aqui, porque se pedir oração é porque creio que o Senhor pode. O Senhor pode visitar o irmão do irmão Osmar. É uma alma, Senhor, é uma vida, Senhor. Talvez nesse momento ali naquele hospital, sabendo que ele está desenganado, talvez sua mente vai, o que será? Será que ele está preocupado com a eternidade? O Senhor pode dar, Senhor, o Senhor pode dar mais um escape. O Senhor pode dar uma chance para esta pessoa.
O Senhor pode operar, o Senhor pode reverter o mal, o Senhor pode, meu Deus, estender a sua mão e fazer uma obra. Senhor, é uma vida, meu Deus, é uma alma, Senhor, que vai encarar a eternidade, talvez. Pai, o Senhor é poderoso para fazer uma obra. Senhor, nós entregamos essa vida em Tuas mãos. Ajude, Senhor, a irmã Luciana que está doente. Também o Senhor pode estender a sua mão, operar, sarar, dar vitória, desfazer o mal, em nome de Jesus. Também ajude, Senhor, este pedido da nossa irmã Noemi. Sobre sua irmã que está querendo vender aquela casa, Tu podes abrir as portas, conceder, meu Deus, que ela consiga vender estas casas como resposta desta oração. Manda um comprador, faça uma obra poderosa, meu Deus, nós colocamos isso com toda a nossa alma diante do Senhor. Ajude, Senhor, o Ederson que está desempregado. O Senhor pode abrir uma porta de emprego. O Senhor é Deus que está trabalhando e fazendo as suas obras. Nós entregamos isso em Tuas mãos, no nome precioso de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão. Cai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.